Segurança Pública em Alerta. No vídeo de hoje, Kim Kataguiri e Guto Zacarias, ambos do MBL, analisam por que Comando Vermelho, PCC e outras facções já ultrapassaram o limite da criminalidade comum e deveriam ser classificadas como organizações terroristas. Com 30% do território brasileiro dominado pelo crime organizado, a pergunta é urgente. O Brasil tem coragem de enfrentar isso como terrorismo? Assista até o fim e deixe sua opinião nos comentários. Uma coisa que hoje tá muito... O que eu tava observando, né? Acho que a gente já até passou por esse ponto. O Lula tava com um nível de desaprovação muito relevante alguns meses atrás. Depois de todo o embate ali com o Trump e tudo mais, e o enfraquecimento do dólar, acho que com relação a todas as outras moedas, inclusive a do Brasil e tal, isso veio melhorando, a popularidade do Lula veio melhorando aí nos últimos meses, né? Só que agora tem um outro fator relevante que veio à tona. E aí, que é algo que pega no dia a dia das pessoas muito, que é segurança pública. E esse debate, acho que ele foi acalorado, né, pela operação no Rio de Janeiro, que acabou gerando mais de 100 mortes e tudo mais, né, de policiais, bandidos, né, alguns policiais, a maioria ali, pessoas que estavam trocando tiro com os policiais e tudo mais. E aí voltou esse barulho. E uma das coisas que está sendo discutidas é considerar, né, facções criminosas como grupos terroristas. E aí, pô, confesso que eu tô meio por fora desse assunto, quais são os pontos positivos da gente fazer isso, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas uma coisa já é certa, parece que o governo do PT é contra transformar, né, facções criminosas, considerar organizações terroristas. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, né? O que isso pode trazer de benefício, o que isso pode trazer de malefício pro Brasil? Vamos entrar nesse debate aqui de segurança pública, porque, de novo, né, é algo que no Brasil sempre chama atenção, porque é um país inseguro. Acho que tem uma diferenciação, né? Não é que, por exemplo, nós, né, do MBL, nós defendemos que algumas facções criminosas devem ser colocadas como grupos terroristas. Não todas, não é que a gente quer colocar facções criminosas como grupos terroristas. Não, o Comando Vermelho, sim. O Comando Vermelho não é uma facção criminosa, o Comando Vermelho é um grupo terrorista, né? O que é um grupo terrorista? É um lugar por ideologia ou por outras motivações, que ele pega um território específico e ele tenta emoldurar ou tenta manipular a opinião pública ou o próprio Estado ao que ele quer fazer. Ou seja, o Comando Vermelho quer fazer? Ele quer dominar alguns territórios, né? E nesse território ele impede a ação do Estado, ou seja, ele coloca uma barricada lá. Quando a gente discute a lógica da barricada, a gente acha a barricada apenas para a polícia não adentrar num complexo da Maré, da Penha. Não, não é só isso, né? Ela impede a entrada do SUS, ela impede a entrada de uma viatura quando um homem bate numa mulher, ela impede a entrada de vários serviços do Estado. Ou seja, tem um pedaço do território brasileiro que não é do território brasileiro, né? Ou seja, a educação no Complexo da Maré não tem a liberdade de cátedra, né? Porque o Complexo da Maré é dominado pelo Comando Vermelho. Eu acho que um professor de história não vai poder contar os malefícios do Comando Vermelho no Complexo da Maré, porque ele sabe muito bem que saindo da escola tudo pode acontecer com ele ou com a família dele. Ou seja, tem um pedaço gigantesco do Rio de Janeiro, vários lugares do Brasil também, do Rio de Janeiro, que não é dominada pelo Estado do Rio de Janeiro. E quando o Estado do Rio de Janeiro vai lá e fala, ó, deixa eu tentar recuperar esse território, ele é jogado drone e bomba. Tal qual, sei lá, a Rússia joga na Ucrânia, a Ucrânia joga na Rússia, sei lá, Israel joga no Hamas. O Comando Vermelho faz isso com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, dentro do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente discute se o Brasil é uma democracia ou não, tem os bolsonaristas, o pessoal da STF, etc. Agora, na Maré, não existe essa democracia. Na Maré, o líder não é o prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, não é o governador do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Não, na Maré, o líder é o DOCA. Sabe, é a tropa do urso, é o urso. Ou seja, o Comando Vermelho tem que ser classificado como um grupo terrorista, porque o que ele faz é terrorismo. Tem outros grupos que são facções criminosas. Aí tem todas as leis, o que tem uma lei de facção, etc. Ou seja, beleza, agora, alguns grupos específicos, eles têm que ser categorizados como grupos terroristas. Hoje no Brasil, quase 40%, quase 30% do território brasileiro, ele é dominado por grupos criminosos, né? Daí pode ser a milícia, pode ser o bicho, pode ser o crime organizado, ou seja, só sobra pro governo Lula governar 60% do território brasileiro. Isso é um absurdo, né? Não é possível que isso possa ocorrer, né? Que a polícia vai fazer uma incursão em algum lugar, ele é recebido com drone e bomba, barricada, tiro de fuzil, gente completamente armada, às vezes com arma, como foi o caso dessa operação no Rio de Janeiro, com arma da Força Armada Venezuelana, isso seja normal. O que o Estado brasileiro não tome vergonha na cara, vai lá e retomar o território que não é do DOCA, ele é dos brasileiros e dos cariocas. Não, só para responder a sua pergunta, né? Pontos positivos de você considerar facções criminosas como terroristas, inclusive, um dos projetos que fazem isso é o meu que está em tramitação na Câmara. O sujeito vai pegar mais tempo de cadeia, ele vai cumprir numa cadeia de isolamento, num regime disciplinar diferenciado, vai ficar mais difícil dele lavar dinheiro e ter acesso ao sistema financeiro internacional. Então, basicamente, você vai, os pontos positivos é que você vai endurecer muito, né, o enfrentamento. Por exemplo, o Brasil, ele é integrante da ONU, a ONU tem o GAFI, que também é utilizado para você fazer o monitoramento de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e tráfico internacional de drogas ao redor do mundo. Então, toda a cooperação internacional, que não é, vai invadir os Estados Unidos, o Brasil tá permitindo que os Estados Unidos entrem no Brasil se considerar terrorista. Não, peraí, os Estados Unidos eles entram na Europa quando eles quiserem, né? Os países europeus consideram, né? Inclusive, eles que começaram a considerar, né, terrorismo, vários atos que antes eram só de associação criminosa, né? A Itália, né, com a máfia italiana, né? Os próprios Estados Unidos, e não é ninguém sai entrando no seu país porque você resolveu endurecer o enfrentamento a algum tipo de criminoso. Só entra americano se a gente permitir que entre americano, independentemente de qual seja a nossa lei penal, né? Então, ponto positivo. Ponto negativo, se você for um terrorista, você tem um ponto negativo que você vai se dar mal. Agora, para a população, não existe nenhum ponto negativo de você equiparar, né, uma facção criminosa a terrorista, né? E o projeto do governo, que é genérico, né, tem alguns aumentos de pena, né, o que é bom, mas ainda é um aumento de pena menor do que a gente propõe na Câmara. Mas tem uma pegadinha. Ele cria a figura do faccionado privilegiado. O que é o faccionado privilegiado? Se ele for réu primário
e se ele não for líder ou financiador de facção, ele pode ter sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Ô, Então, louco. um projeto que deveria endurecer o enfrentamento à facção criminosa tem o que a gente chama de um jabuti, numa pegadinha, e permite que você diminua a pena do faccionado, do cara do PCC, do Comando Vermelho, em 2/3, desde que ele seja réu primário e desde que ele não seja o líder da facção. A gente sabe que no Brasil, quem é faccionado, o cara pode ser réu primário depois de ter cometido vários crimes, só que ainda não transitou em julgado, né? Não foi condenado em segunda instância, em última instância, né, o crime que ele cometeu. Então ele pode ainda ser um réu primário, mesmo antes de terem descoberto os vários outros crimes que ele cometeu. Não sei se você chegou a ver a ficha da maior parte das pessoas que morreram na operação do Rio de Janeiro, e teve também a denúncia do Ministério Público. Cara, são imagens, assim, chocantes do que eles fizeram, né? Pô, o cara que é amarrado pelado a um carro e, mano, ele foi arrastado por um tempão pra ele delatar a gente de outra facção. Uma mulher que foi amarrada também ali numa gaiola, em cheiro de gelo, deixaram ela pelada, assim, até ela, punindo ela também por não colaborar com a facção. Então, cara, é torturadora, a gente tá mais escrota possível, que tá ali, que muitos, ainda bem que foram mortos. E tem que ter o tratamento mais rigoroso possível pra esses caras. Mas muitos desses caras que torturaram não são líderes, nem financiadores. Então vão poder, segundo o projeto do governo, abater 2/3, 66% da pena desse cara vai poder ser abatida se ele é cometendo crime sendo faccionado só porque ele não é líder e porque não é financiador. E veja, reparem que quando você diz que tem abatimento de pena pra quem não é líder, você tá dizendo que a maior parte dos faccionados vai ter abatimento de pena, Sim. porque a maioria não é líder, né? Tem mais índio do que cacique. Então, obviamente, você tá afrouxando o enfrentamento pra maior parte. Eu vou falar, a única inovação boa do projeto do governo é permitir operações de infiltração, né? Então a polícia, agora o policial vai poder fingir que é um faccionado pra chegar lá, obter informação e prender. E ter a delação premiada também, em que o faccionado pode topar fazer a delação e ele continua infiltrado, como se ele não estivesse colaborando com a polícia, né? Ele continua na facção, fazendo a colaboração premiada, porque hoje quando você faz, você precisa cessar a atividade criminosa, né? Lá ele pode continuar sob a supervisão da polícia pra pegar peixes maiores. Esse tipo de operação, né, eu acho bom, eu acho inteligente que se faça. Agora, de resto, o projeto do governo é muito fraco e os argumentos para não se transformar em terrorismo... Veja só, o Lula teve a oportunidade de discursar para a ONU. O principal ponto que ele levou pro discurso da ONU foi: eu tenho medo da gente equiparar faccionado a terrorista. Eu falo, pelo amor de Deus, cara. Olha a quantidade de problema que o Brasil tem. Olha a oportunidade que o Brasil tem de fazer parcerias com o resto do mundo. Você é presidente da República, você tem a oportunidade de falar com o mundo inteiro olhando pra você. Você tem a oportunidade de fazer o Xi Jinping, o Trump e o Putin assistirem um discurso seu. E aí você vai falar pra eles: eu tô preocupado, gente, de equiparar o Comando Vermelho a terrorismo. O Trump vai falar: tá, o que eu faço com isso? Nada, só acho esse cara um tonto. O que o Putin vai olhar e falar? Tá, esse cara é um tonto. O que o Xi Jinping vai olhar e falar? Por isso que a China tá crescendo, esse país sabe essa bosta aí. Cara, não, e o Brasil, ele tem aquele conceito de, da onde você menos espera, é de lá que vai sair alguma coisa boa, né? A flor no lixão, eu não acredito nisso. Acho que da onde você menos espera é de lá que não sai nada mesmo, né? Ou seja, eu espero exatamente isso do governo Lula, né? Ou seja, burrice. Ninguém tá tentando atrapalhar tanto o governo Lula do que o próprio Lula, né? Ou seja, ele tem, historicamente, o voto de pessoas mais pobres, né? E aí saiu uma pesquisa da Atlas Intel da semana passada, onde 87% dos moradores de favela do Rio de Janeiro foram favoráveis à operação militar que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Saindo da população de favela, ainda tem 55% dos brasileiros, em geral, que confiaram na operação militar do Rio de Janeiro. E o Lula vai lá, depois de uma semana em silêncio sobre a operação, ou seja, o mundo inteiro falando da operação, né? New York Times, The Guardian, tá em tudo. O Lula demora uma semana pra falar, e quando ele fala, ele chama a ação de desastrosa, né? 100 fuzis apreendidos, 100 vagabundos neutralizados, quase 200 presos, né? Desses presos, dos 117 presos, 115 tinha ligação com o Comando Vermelho, 2 ainda não foram identificados, não duvido que vai ser 100% dos mortos com ligação com o Comando Vermelho ou com outras facções. 1 tonelada de drogas apreendidas, essa tonelada de droga que seria vendida ia virar mais fuzis, mais dinheiro pro Comando Vermelho, ou seja, mais criminalidade no Rio de Janeiro e no Brasil, né, e até na América Latina, chegando até os Estados Unidos, que o Comando Vermelho já tem operações por lá, 15 artefatos de bomba, né, ou seja, bomba pra ser jogada em drone na população, apreendidos, e o presidente da República chama de desastrosa, mesmo com 90% dos moradores de favela apoiando a operação, ou seja, da onde a gente menos espera, e eu não espero nada do Lula, é da onde não sai nada. O Ministério de Direitos Humanos ainda tá estudando indenizar a família dos faccionados mortos. Não, é possível. Exatamente. Eles estão discutindo dentro do governo pagar a indenização pra vagabundo faccionado que foi morto trocando tiro com a polícia. Então, assim, meu amigo, não é possível. Não só, você já não quer aumentar a pena pra faccionado, né? Você já não quer ajudar, dar um blindado pra polícia do Rio de Janeiro fazer a operação, que o governo negou. Agora você ainda quer pagar pra família do vagabundo, mas assim, eu nunca vi grandes mobilizações pra famílias de vítimas. Aí pode falar, não, mas puta, essa foi uma grande tragédia, chamou mais atenção. Eu não vi nenhuma grande mobilização contra, vamos lá, histórica de ONGs de direitos humanos ou de partidos de esquerda, sei lá, pra a família, sobrou o irmãozinho lá da von Richthofen, né? Eu não vi uma grande mobilização pra dar uma puta indenização pra esse cara, que assim, imagina, você perdeu a irmã, não que ela morreu, né, mas pelo amor de Deus, a irmã que faz aquilo, você perdeu, Sim. né? Perdeu seus pais. Quando você é criança, pelo amor de Deus, esse sujeito ele tem que ser o mais protegido do universo. Pelo amor de Deus, uma tragédia quase que sem precedentes. As vítimas do maníaco do parque, também não vi ninguém se mobilizando pra indenizar. E foi um caso de as vítimas do Chico Picadinho. As mulheres foram esquartejadas. Aí a família dela nada, uma banana. Então, agora, na hora que o Zezinho do açougue, que é assim conhecido, não pelo seu tratamento com carne de animal, mas por carne humana, aí esse cara, a família dele tem que ser indenizada. Inclusive, teve uma decisão, tava lendo no caminho pra cá, de uma decisão da justiça, de 2 bandidos que foram mortos, acho que aqui em São Paulo, numa ação policial, a família vai receber 900 mil reais de indenização do Estado de São Paulo. Que isso? 900 mil reais. Ou seja, tem um vagabundo lá, que é seu filho ou seu marido, ele vai assaltar, ele troca tiro com a polícia, ele morre,
E aí você é premiado por ser casado com um bandido. Ou por ter um filho bandido, você ganha 900 mil reais. Pô, porra. Cria logo a Mega Sena do crime, aí sai sorteando coisas pra eles. Porra. Caraca, que É que eu defendo que a gente tem que ter um pouco menos de pudor pra falar do PT, né? A gente tem que deixar bem claro algumas coisas. O PT defende vagabundo. O PT defende bandido, o PT blinda o Comando Vermelho, o PT blinda o PCC, o TCP, o ADA, a Família do Norte. É um projeto ideológico do PT. Tá claro. Já não é tipo, nossa, o Ministério dos Direitos Humanos, que agora é Macaé Evaristo, né? Que foi investigada por desviar dinheiro da educação, quando ela foi secretária de Educação de Belo Horizonte. Ela foi premiada com virar ministra do governo Lula, né? Porque o anterior tinha assediado outra ministra. Foi a Aniele Franco. E até agora o Lula não falou nada mal do Silvio Almeida, né? Aniele que cresceu, por causa, é o grande cargo dela, né? É ser irmã da Marielle, né? Tipo, o currículo da Aniele, sou irmã da Marielle. E, com a morte trágica da irmã, ela foi colega de uma ministra que tinha apoio de miliciano, que era Daniela do Vaguinho. Então aí tirava foto junto. Então assim, enfim. Ou seja, a gente tem que deixar claro, o PT quando ele corta 700 milhões de reais do combate ao crime organizado, não é tipo, nossa, meu Deus, que erro. É um erro para a população. Pro PT me parece claro, né, o que tá acontecendo, né? A própria ministra Macaé Evaristo, que agora tá discutindo fazer um auxílio, não pros policiais mortos ou pra família dos policiais mortos, né? Um auxílio para as pessoas que esses policiais mataram, e que mataram esses policiais, né? Ela subiu no complexo, né? Ou seja, o BOPE pra subir lá precisa do caveirão com barricada, dando tiro pra cima, recebendo drone e bomba, mas o ministro do Lula sobe lá com facilidade, assim como já subiu lá o Flávio Dino, etc. No lugar que a Polícia Civil diz que só pode entrar com autorização do Comando Vermelho, se o complexo for do Comando Vermelho, do TCP, se for do TCP ou da ADA, se o complexo for dominado pelo ADA. Nesse lugar, o ministro do Lula subiu com alta facilidade. Ou seja, quando a gente vê, é uma política ideológica do Partido dos Trabalhadores. Essa defesa outra coisa. dos vagabundos. O Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que foi demitido agora pra dar lugar pro Boulos, olha que humilhação. Ele foi negociar com o PCC pro Lula e visitar o Moinho, a favela do Moinho. Né? Pelo amor de Deus, gente, um ministro de Estado negociando com um crime pro presidente da República pisar num território brasileiro. Desculpa, meu, se eu sou presidente da República, eu não pedi licença, eu piso no Brasil inteiro. Não tem ninguém que vai, eu vou pedir licença, desculpa, meu, eu sou presidente. Eu vou... Tá mentindo, eu vou trazer a FAB, vou trazer o tanque, vou trazer... eu vou pisar nesse território, sou presidente, meu amigo. Você vai dar... O que é isso? Tem que pedir, mandar um ministro negociar pra me dar licença. Cara, eu não espero nada deles, né? Mas repito, né? Mas o que é a favela do Moinho? Você A favela não pode do Moinho... perder a capacidade de se indignar, Guto. Eu quero derrotar eles, colocar esses caras todos na cadeia agora. Eu não vou esperar que o Lula vai chegar lá com a FAB na favela do Moinho. Não, eu acho que ele vai só negociar com o líder do PCC mesmo, né? O que é a favela do Moinho, pra quem não tá familiarizado, é uma favela que fica ali perto aqui no centro da cidade de São Paulo, onde ela funciona como um bunker da Cracolândia, ou seja, ela fica perto da Cracolândia, o PCC coloca as drogas lá na favela do Moinho e distribui pra Cracolândia, né? Por isso que o governo Tarcísio e o governo de São Paulo tá tentando desmobilizar a favela do Moinho. Aí o Lula foi lá, onde a Polícia Civil disse que, só pode entrar na favela do Moinho, sobretudo autoridades, né? Policiais, políticos com autorização do PCC. E o Lula foi visto lá dentro com a Janja, né? Ou seja, todo mundo falou, já foi visto. Ele foi lá, filmou. Se reuniu. Ele postou. Foi lá, se reuniu com liderança. Ele postou aqui no território do PCC, gente. E as lideranças que o Lula, né, postou esses vídeos, agora já estão quase todas presas porque foram provadas que tinham ligações com o primeiro comando da capital, o PCC, né? Ou seja, olha o nível de absurdo. E aí quando o Lula foi flagrado lá, postou as coisas lá, todo mundo falou, opa, ele foi flagrado o presidente da República, pela TV Brasil. pela selfie da Janja, né? Ou seja, se o governo Lula tá dentro de um território onde só pode entrar com a autorização do PCC, significa que pode ser que ele tenha pedido autorização pro PCC, né? Aí passou semanas e mostrou que o próprio ministro, ele confirmou que ele... chefe de tráfico. Ele falou, não, nós pedimos autorização do PCC pra entrar. Olha o nível do Brasil. O presidente da República tendo que pedir autorização pra uma facção terrorista, um grupo criminoso, que é o caso do PCC, pra poder entrar no território do Brasil.